Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, com informações muito importantes, algumas revelações e algumas reflexões, no mínimo inquietantes, para muitas pessoas aqui no nosso país, depois de um feriado nacional que nós tivemos ontem, que tem uma motivação religiosa, mas que afeta a vida política aqui do nosso país e, portanto, afeta a nossa realidade concreta. Vou conversar com vocês sobre alguns esquecimentos esquisitos, algumas contradições e algumas malandragens que se deram no dia de ontem, que vão repercutir ao longo aí das próximas semanas aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui, você que é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, venha participar das nossas atividades aqui no nosso portal, que todos os dias eu abro aqui, né, um chat para a gente bater um papo ao vivo, antes de entrarmos no ar, entre 5 horas, 5 e meia. E não se esqueça de mandar o seu joinha e o seu comentário, porque aqui é muito precioso, é sempre muito bem-vindo. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que curtem os canais, que querem apoiar de alguma maneira, né, para que as pessoas estejam mais próximas, tá bom? Então, vamos seguir em frente, todos aqui são sempre muito bem-vindos. Gente, eu quero começar aqui com vocês fazendo o registro que o UOL mandou aqui um reparo, né, em relação ao que eles tinham publicado em relação a esse portal do José, dizendo que eu tinha tirado, né, de contexto uma informação, né, que o ex-presidente da República, aliás, daqui até o dia 22, faltam apenas 13 dias da nossa contagem regressiva para a gente se ver, para nós nos vermos livres, né, pelo menos do ponto de vista concreto, eleitoralmente, da figura do ex-presidente da República. Pois bem, mas voltando aqui, então o UOL ele fez uma publicação que eu tinha feito ali uma incorreção, tinha tirado de contexto, né? Eu mandei um e-mail para eles mostrando que as matérias que eu veiculei aqui foram baseadas, inclusive em informações do próprio UOL e o próprio Globo, e hoje eles fizeram o reparo. Eles tiraram do ar, né, o Twitter onde eles tinham feito a acusação incorreta, falsa em relação a mim, em relação ao nosso portal, e publicaram hoje o reparo, né, com o seguinte título: o Globo e o UOL noticiaram em 5/6 outros 5 presentes recebidos por Bolsonaro. Então, vou explicando aqui no final da história, né, entre outras coisas, que eu não menti, não tirei nada de contexto, e no finalzinho eles publicam: errata, esse conteúdo foi atualizado. Ao contrário do informado anteriormente pelo UOL, né, a publicação viral, ou seja, do portal do José, usou como fonte veículos da imprensa profissional. A informação foi corrigida. Mas eles não pediram desculpas, né? É o mínimo que se tem que fazer quando o veículo de comunicação é sério, quando tem profissionais corretos, pessoas éticas, pessoas que aprenderam mesmo a fazer jornalismo, a tratarem as coisas com correção. Então está feito o reparo aí, enfim, vamos aguardar mais desdobramentos dessa história. Bom, voltamos aqui para o dia de ontem, que foi um dia, como eu disse para vocês, que normalmente teria uma motivação religiosa, mas ele sempre acabou sendo distorcido por oportunistas vigaristas e lacaios. Um deles é a figura do ex-presidente da República, que ia para esses encontros não para falar de Deus, não para falar de solidariedade, falar de sentimentos cristãos, não, sempre para falar o medo, a pregar o medo, o ódio, dizer que ele era o defensor da família, que esse lado de cá era a luta do bem contra o mal, né? Sempre levando mensagens negativas, mensagens que dividem, né? Eu não vou nem colocar para vocês aqui, de uma maneira geral, mas só para ter uma pílula aqui para ficar registrado, né? 10 segundinhos, gente, tenham paciência, vamos lá. À frente, uma luta do bem contra o mal. Pronto, tá bom. Aí ia por esse blá, 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 né? E aí, ontem, uma situação muito curiosa. O filhote político de Bolsonaro em São Paulo, o governador Tarcísio, ele foi para esse encontro, né? E quando chegou nesse encontro, ele simplesmente omitiu o nome do Bolsonaro. O Bolsonaro foi esquecido, não foi citado em nenhum momento. Ele procurou não fazer nenhum tipo de discurso mais voltado à política e tentou ali recitar alguns versículos bíblicos, embora ele seja um católico, ele não seja tradicionalmente um evangélico, né? Enfim,
Mas aí você vai analisando, gente, eu vi vários recortes, né, desse encontro de ontem e tem umas situações muito incompreensíveis. Esses encontros, eles têm se convertido sempre em espaços onde o discurso é do fiel para com Deus e de Deus para com o fiel. Deus está olhando para mim e eu estou orando para Deus. Sou devoto de Deus. E não se fala em irmandade, não se fala no próximo. Não se fala de problemas sociais, não se fala da realidade concreta do povo brasileiro. Não se fala de situações concretas como os problemas da educação que afetam toda a sociedade, todos os evangélicos, católicos, protestantes, umbandistas, enfim. Não se fala do problema da saúde, do problema da desigualdade social. Então fica uma coisa que fica quase um ambiente para se fazer uma catarse, para você escutar a voz do pastor, ver espetáculos musicais, você cantar junto com as pessoas e sair dali tão alienado em relação aos problemas sociais quanto você entrou. Então, um político poderia ali, nesse momento, sendo um político cristão, levar essas questões, né? Mas não é sempre aquela coisa assim, aquela conexão direta entre Deus e o fiel e Deus. E o resto parece que fica esquecido e o cristianismo acaba sumindo no meio dessa história, né? Eu posso estar sendo injusto aí, quero pedir a você que é religioso, que acompanha o nosso portal, para mencionar, né, se isso está certo mesmo. É para isso que servem esses encontros, é só para você ter essa conexão, enfim, e que se dane o resto da sociedade. Eu tenho que orar para resolver o meu problema, resolver o problema da minha família e está certo a religião para isso mesmo? Felizmente, algumas figuras desapareceram, né? A gente vê essa situação patética do ex-presidente da República fazendo discurso armamentista, né? Chegou a citar que se Jesus tivesse acesso a armas à época que ele foi crucificado, que ele usaria armas, ele e os apóstolos, né? Vocês conseguem imaginar Jesus e os apóstolos entrando em Roma, todo mundo armado com R-15, com escopetas e armas automáticas? Você consegue imaginar isso? Bom, figuras que desapareceram, né? Bastou que o Bolsonaro fosse jogado para o lixo da história e que as figuras todas que acompanhavam o Bolsonaro aqui nas manifestações religiosas também desaparecessem. Os filhotes de Bolsonaro não deram as caras, né? O Carluxo, o Dudu Bananinha, o Flávio Bolsonaro, não, eles publicaram um vídeo que o Bolsonaro estava na praia, né? Chafurdando ali na água, né? Que é uma coisa assim, se ele é fiel, se ele respeita esse povo, por que ele não foi lá no evento, né? Mas enfim, deu para ver que a situação foi a picaretagem política geral. Bom, ontem todos os jornais noticiaram que o representante do presidente da República, ele foi vaiado. Não foi uma vaia ostensiva não, né? Não foi aquela coisa assim, aquela coisa tenebrosa não, mas eles pensaram isso e colocaram ali esse fato. Aconteceu de pessoas ali na frente terem vaiado o senhor Messias ali, o representante da AGU, do governo Lula. E aí, gente, tem uma questão que é muito importante a gente salientar, né? Qualquer governo aqui no Brasil, se quiser fazer mudanças, se quiser ter o apoio popular, não pode deixar de dialogar com o mundo evangélico. Nós estamos falando aí mais de 30% de pessoas aqui no nosso país. Então é necessário que se estabeleça algum tipo de diálogo, algum tipo de quebra de paradigmas, porque os evangélicos aqui no nosso país, ligados a esses grupos que a gente vê, né, mais notadamente, eles foram sequestrados pela direita. A direita faz uso político dos religiosos e vice-versa para fins de obtenção cada vez mais de nacos de poder para manter a realidade, manter o status quo, manter a desigualdade social, a alienação, as injustiças aqui no nosso país. Os membros das bancadas evangélicas no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, Brasil afora, votam sempre a favor do interesse econômico que, no fim da história, sempre acabam deixando as pessoas que estão mais necessitadas, inclusive do mundo evangélico, ainda mais prejudicadas. Então, é necessário que haja uma interlocução. Eu acho que quando o presidente Lula mandou o seu representante lá para essa marcha, enfim, ele poderia dar um recado religioso, mas lembrar essa questão da solidariedade e lembrar algumas coisas, né? Olha, você, meu irmão e minha irmã, você está pagando 31% menos no gás,
você agora pode ir para a farmácia popular, você não vai pagar mais o seu remédio, você que estava com a doença crônica, porque tal remédio. Você falar de algumas realizações e falar também da mistificação negativa que se fez, que se fechar a igreja, olha, não fechamos igreja, vocês foram enganados, se fez uma utilização indevida desse espaço aqui, enfim. Então, gente, tem que se ter uma interlocução. Não adianta ter um discurso preconceituoso, um discurso discriminatório, porque a gente acaba reproduzindo uma prática que a gente condena o tempo todo. Se a gente quer o nosso país mais irmanado, a gente não pode querer irmanado pela metade, né? Ou pelo menos por uma parte. A gente tem que insistir o tempo todo para fazermos essa conexão. A propósito disso, eu quero compartilhar com vocês um vídeo de ontem, com o pastor Henrique Vieira, que ele deu uma entrevista no ICL. Aliás, eu acho que ele seria um ótimo emissário do governo Lula para esse evento de ontem, né? Para ele ser o porta-voz, porque é uma pessoa muito esclarecida, ele agora é deputado do PSOL, né? E ontem, numa entrevista que ele deu para o ICL, eu achei muito significativa ele lembrar o que significa o dia de ontem, o dia de Corpus Christi, e como está fazendo falta esse discurso cristão, esse discurso de aproximação entre pessoas aqui no nosso país, né? Vamos ver aqui o que ele disse, gente, vamos lá. Já que é Corpus Christi, lembrar que pelo testemunho da própria Bíblia, o corpo de Cristo se atualiza na barriga de uma criança que sente fome. O corpo de Cristo se atualiza no semblante de uma mulher violentada, muitas vezes dentro de casa. O corpo de Cristo se atualiza nas pessoas em situação de vulnerabilidade e precariedade nas calçadas das nossas ruas, tomadas como parte da paisagem urbana. O corpo de Cristo se atualiza no corpo dos indígenas fugindo de bala, da violência do garimpo ilegal e de pessoas lá em Brasília que aprovam projetos de lei sangrentos. O corpo de Cristo se atualiza nas pessoas privadas de liberdade, na juventude negra. O corpo de Cristo se atualiza no semblante das mulheres e das pessoas trans no Brasil, que é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. No dia que é para falar do corpo de Cristo, eu queria poder dizer isso aqui, que o corpo de Cristo se atualiza no semblante das pessoas vítimas de preconceito, discriminação e violência. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu não tirei isso de um manual marxista, eu tirei isso da própria Bíblia, Mateus capítulo 25, quando o próprio Jesus diz, quando eu tive fome me deram de comer, quando eu tive sede me deram de beber, quando eu estava nu vocês me vestiram, quando eu estava preso vocês me visitaram, quando eu estava doente vocês me socorreram, quando eu era um forasteiro, um foragido, um imigrante, um refugiado, vocês me acolheram. O próprio Jesus disse que nós encontraríamos o seu corpo no corpo dos oprimidos. Muito obrigado por poder também usar um pouquinho desse espaço para lembrar. Gente, eu achei sensacional. E aí eu fiquei revendo, fiquei acompanhando a Marcha para Jesus ontem, todos os vídeos estão publicados, aí você escuta o discurso dos pastores, das pessoas que estão ali, e vocês não veem nenhuma menção a essa questão social aqui no nosso país, né? Então fica aí a jogada reflexão, eu gostaria de saber a sua opinião aqui no nosso portal do José, e mais tarde eu vou falar da pesquisa de opinião que está avaliando o governo Lula. Isso vai ter muito a ver com a comunicação do governo Lula e daquilo que está sendo feito pelo governo Lula em relação à realidade brasileira. Então aguardem, mais tarde eu volto aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau!